Hoje nós vamos falar sobre um distúrbio, na verdade um transtorno de aprendizado chamado discalculia. Quem conversa conosco sobre isso é a doutora Luciana Brites, psicopedagoga e uma das fundadoras do Instituto Neurosaber. Doutora Luciana, bom dia. Olá, Sula, bom dia a você e a todos os ouvintes. Doutora Luciana, o que é exatamente a discalculia? A discalculia ela é um transtorno de aprendizagem que afeta por volta de 2 a 3% da população. Então, ela é um transtorno que acontece em crianças, adolescentes, adultos, né? Inteligentes, que não têm problema de inteligência, mas têm problema na organização do raciocínio matemático, né? Noção de proporção, enfim, aquelas noções básicas de conceitos matemáticos. Em que idade começa a se manifestar a discalculia, doutora Luciana? Na verdade, a discalculia ela é um transtorno de neurodesenvolvimento, né? Então, ela é um transtorno que nasce com a criança. Mas a gente só começa a ter uma maior noção disso realmente na parte ali na idade da escolaridade das crianças, né? Apesar que, assim, na educação infantil, a criança já pode dar alguns sinais, né? Como dificuldade em correlação de quantidade e número. Na hora de contar, a criança tem dificuldade, a criança se perde. Noção de tempo, noção de espaço, né? Dificuldades de organização no espaço, noção de tempo, de tamanho, todas essas questões que são pré-matemáticas que a gente fala, né? Então, a criança, os pais já podem perceber, né? Antes mesmo da criança entrar na escola, através desses aspectos que a senhora acabou de citar aí, né, doutora Luciana? Agora, o que causa discalculia? Na verdade, a discalculia, ela tem uma origem genética, né? Ela tem os transtornos de neurodesenvolvimento, eles têm essa origem genética, mas também ela pode estar correlacionada com fatores, por exemplo, crianças prematuras, né? Crianças que tiveram problemas, às vezes, na hora do nascimento, coisas assim. Então, isso daí ela pode estar associada a isso, além de estar associada também como uma comorbidade de outros transtornos de aprendizagem, como discalculia, né? O próprio TDAH, que é um transtorno de neurodesenvolvimento mais para a parte comportamental e tal. Então, também ela pode estar associada como uma comorbidade, não só um transtorno único, né? Agora, quem é que pode fazer esse diagnóstico? Olha, Sula, o diagnóstico é sempre multidisciplinar, porque você pode ver que tem muitas variáveis aí, né? Então, a gente tem que ver se essa criança recebeu toda a estimulação das habilidades matemáticas, se ela não tem nenhum problema emocional, se ela não tem algum tipo de deficiência maior, né? Aí a gente tem que fazer o que a gente chama de diagnóstico de exclusão, né? Então, tem que estar sempre o médico, o psicólogo, o psicopedagogo, enfim, né? Todos têm que estar aí muito juntos para estar tentando entender se realmente é uma discalculia, para poder tomar realmente aí as medidas interventivas, inclusivas dentro da escola, né? Como é que é esse tratamento? Os pais podem conversar com as professoras? Como é que é feito isso? Na verdade, isso lá devem, né? Porque é lá na escola, muitas vezes, que essas dificuldades elas vão estar mais assim na cara, né? Então, é muito importante a conversa com todas as pessoas, o diagnóstico, né? Depois tem a intervenção. Aí vai depender, por exemplo, se a discalculia ela é comorbidade, por exemplo, com TDAH, precisa estar fazendo a medicação, né? A criança precisa estar fazendo uso da medicação para estar também melhorando esses aspectos, e também estar fazendo a intervenção com a psicopedagoga, com a psicóloga, enfim. Aí vai depender de como vai ser feito o diagnóstico, e o processo de intervenção e tratamento vai depender de criança para criança. Mas sempre tem que estar muito junto, né? Os pais, a escola e os profissionais, né? Todos têm que estar falando a mesma língua. Em casa, doutora Luciana, como é que os pais podem agir, principalmente se eles percebem desde cedo esse problema na criança? Podem ficar com ela brincando com números? Como é que os pais podem fazer?
O número, né? A gente brinca que é uma habilidade meio que natural da gente, né? A gente sabe que não tem pessoas analfabetas em número. A gente tem leitura escrita, mas não em número, né? Porque número é uma questão, assim, até meio natural. Então, em coisas do dia a dia a gente está usando número, né? Quando a gente vai colocar a mesa, por exemplo, tem que colocar lá 5 pratos, um garfo e uma faca para cada um copo. Então, está trabalhando essas habilidades de contagem sempre, né? Por exemplo, ajudar a mãe e o pai também a fazer uma comida. Por quê? Porque comida trabalha com proporção, trabalha com metade, a gente está sempre trabalhando. Então, se a gente for ver no nosso dia a dia, a gente está sempre trabalhando com número. Então, está colocando a criança aí, né, sempre em contato com essas atividades diárias que vão estar trabalhando essa questão de números, de raciocínio matemático, todas essas habilidades. E como é o reflexo na vida adulta, doutora Luciana? Olha, ele é um transtorno muito raro, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas eu tenho descalculia, eu tenho dificuldade, uma coisa de dificuldade matemática, né? Porque quando a gente fala em matemática, a gente já fica, ai meu Deus, é difícil e tal. Mas outra coisa é o transtorno. Então, muitas dessas pessoas, elas têm que fazer uso de calculadora, né? Elas têm que fazer uso de outros mecanismos para poder dar conta, por exemplo, da vida financeira, que é puramente matemática, né? Da vida de agenda, de a questão do tempo, de quanto tempo vai durar e todas essas coisas. Então, hoje, para a pessoa com descalculia, é até mais fácil, porque a gente tem o celular na mão, você tem outras coisas aí que te auxiliam a estar mais se sentindo menos prejudicado nessa questão, né? Então, você pode fazer uso aí de tecnologias para estar melhorando essa questão. E na hora de fazer uma prova, como é que o estudante com descalculia pode se virar, né? Vamos dizer assim. No caso, ele pode pedir para a banca examinadora algum tipo de tratamento especial? É possível? A gente sabe que, por exemplo, né, nos casos de dislexia, você tem tempo a mais de prova, né, você pode solicitar até uma pessoa para estar lendo para você a prova e tudo mais. Então, a gente sabe que existe, sim, essa possibilidade de estar pedindo aí, né, tendo direito a essas adaptações. A gente não tem uma lei específica, né, para a questão da descalculia. Mas você pode fazer uso aí de leis que amparam a questão da inclusão, de um modo geral, né, para estar fazendo as adaptações necessárias. Às vezes, dentro da escola, né, está fazendo prova em horário diferenciado, fazer outros tipos de avaliação também, né, fazer trabalhos, fazer outras coisas que possibilitem aí também estar tendo uma mensuração desses dados aí, né, desse conhecimento. Tá certo. Doutora Luciana, muito obrigada, hein, por esses esclarecimentos. Eu que agradeço, Sula, você e a todos os ouvintes. Obrigada, um bom dia para a senhora. Bom dia. Nós conversamos com a doutora Luciana Brites, psicopedagoga e fundadora do Instituto Neurosaber.